Queridos irmãos, irmãs presentes aqui na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV, que transmitem esta celebração da solenidade da Santíssima Trindade. Muitas pessoas de outros lugares do Brasil, não somente da nossa diocese, mas muitos que nasceram aqui, que têm a sua família aqui em Frederico, aqui na diocese, hoje vivem em outros lugares e a cada domingo nos acompanham através da transmissão a Santa Missa das 19 horas. Hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. O Deus em que acreditamos, Ele se revelou uma comunhão de amor. O mistério de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não são três deuses, sim um único Deus, três pessoas, um só Deus. A comunhão trinitária, como nós chamamos, a comunidade trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, constitui verdadeiramente um mistério para nós, no sentido de uma realidade que nós não conseguimos entender e abarcar com a nossa compreensão humana. Tudo que nós falamos de Deus e da Santíssima Trindade é sempre por aproximação, ou somente com conceitos que são conceitos humanos, que nós conseguimos entender, mas que não esgotam a realidade de um Deus que é infinitamente superior a qualquer coisa que nós possamos pensar ou imaginar dele. O mistério de Deus jamais deixará de produzir em nós, simples criaturas humanas, limitadas no seu conhecimento, a admiração e o respeito. Diante de Deus, o que nos leva à atitude que nós temos é da admiração. E ao mesmo tempo também, naturalmente, diante da grandiosidade deste Deus, Trindade, o respeito. Nunca homem algum será capaz de penetrar nesta terra, na totalidade do mistério de Deus. A própria teologia, já que esse mistério é o mistério principal da fé cristã, sobre ele está alicerçada a nossa fé cristã. Por isso que nós somos diferentes dos judeus, somos diferentes dos muçulmanos, que creem em Deus, mas não no Deus Trindade, como nós acreditamos. Não é a mesma coisa acreditar em um Deus, como muitas religiões acreditam, mas a diferença está acreditar num Deus que é Trindade, a Santíssima Trindade. Nós nunca conseguiremos penetrar este mistério aqui na terra. A comunidade trinitária, um Deus em três pessoas, como dizia, é o mistério fundamental da fé cristã. E é um mistério que nós temos conhecimento dele, não a partir de uma reflexão humana, mas foi Deus quem se revelou, um Deus cheio de bondade, de misericórdia, um Deus que cria. A Sagrada Escritura nos fala da criação, e este Deus é nosso Pai. Um Deus que salva, que veio ao mundo, que se encarnou, o Verbo, ou seja, a palavra que Deus pronuncia, a palavra da salvação que Deus pronuncia, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E um Deus que nos santifica, ou seja, que mora em nós, que vive em nós quando nós estamos em estado de graça, que é o Espírito Santo de Deus. Este Deus se revela também, não só na sua grandiosidade, mas ele se revela como fim último e supremo da humanidade. Ou seja, é um Deus que é comunhão, que é um mistério de comunhão
e que atrai para si toda a humanidade, para que viva em comunhão com Ele. Aqui na terra ainda uma comunhão imperfeita, mas vamos viver no céu esta comunhão perfeita com Deus. E é através do batismo que nós todos somos inseridos no mistério da Santíssima Trindade, na vida da Santíssima Trindade, e destinados para viver a eternidade nesta comunhão com Deus no céu. Ou seja, a fé cristã nos ensina que nós não só cremos em Deus, não só acreditamos em Deus, que pode parecer já muito, mas este Deus que nós cremos, Ele que é comunhão, pelo batismo nos inseriu na sua comunhão, na sua comunidade. Nós também, de certa forma, participamos do mistério da Santíssima Trindade, pela graça. A graça de Deus, que é esta vida sobrenatural, a palavra mesmo diz, sobrenatural, quer dizer que está acima da nossa natureza humana, é algo que nós não podemos produzir, não podemos fabricar, não podemos fazer nascer de nós mesmos, mas está acima, sobre a nossa natureza, ou seja, foi dada por Deus. Esta participação na vida divina. E as leituras deste domingo nos falam deste mistério de um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que se revela. Esta palavra é a palavra-chave do mistério da Santíssima Trindade, a revelação de Deus. Toda a história da humanidade mostra que os povos sempre acreditaram em Deus. Sempre se deram conta, isso é natural no ser humano, se dar conta de que existe alguém ou algo grandioso acima dele, porque basta olhar o universo, basta olhar as leis que regem o universo, basta olhar as estrelas, o céu, e basta olhar o ser humano para se dar conta de que isso tudo não é fruto do acaso, que isso tudo não está aí simplesmente por uma lei natural, mas que há de fato uma inteligência criadora. E os povos então procuraram contato com este Deus e imaginavam a Deus, pensavam a Deus. Por exemplo, os gregos tinham milhares de deuses, acreditavam em milhares de deuses. Os hindus, ainda hoje, a religião hindu tem centenas de milhares de deuses. Um Deus para cada realidade, para cada situação. Mas é fácil para nós entendermos que isto tudo, ainda que seja bonito e que revele a fé que esses povos têm, mas essas religiões não são nada mais, nada menos do que uma projeção humana. Do que o homem projetar para cima. O movimento é o contrário, é o movimento ascendente. O ser humano imagina, vê a realidade, imagina o céu, pensa do céu. Por isso existe o Deus do amor, o Deus da fertilidade, existe o Deus da guerra. Os gregos tinham até o Deus da bebida, porque quando viam que o homem tomava um pouco de vinho a mais, ficava zonzo, eles imaginavam ele estar possuído por este Deus da bebida. É uma forma de acreditar, mas uma forma imperfeita, naturalmente que é imperfeita. Por quê? Porque parte do homem, da sua realidade, e projeta o céu segundo a realidade humana. Nós cristãos não acreditamos em Deus assim a partir de nós. É o contrário. Deus se revelou para nós, Deus disse quem Ele é. Começou a sua revelação com o povo hebreu, com o povo judeu, através dos profetas, dos patriarcas. Deus se mostrou, disse quem é. E o ápice da revelação, o ponto alto da revelação de Deus, total, absoluto e completo da revelação de Deus, é Jesus Cristo. Não é mais necessário que ninguém venha a esta terra, a este mundo, falar alguma coisa a mais sobre Deus. Jesus já disse tudo.
o que era necessário sobre Deus. A revelação se completou com Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta revelação está expressa nos santos evangelhos e no ensinamento da igreja, que é derivado dos evangelhos. Ou seja, não fomos nós que dizemos quem é Deus, foi Ele quem disse para nós quem Ele é. Isso é a revelação. E as leituras, elas exatamente partem deste princípio da revelação de Deus. A primeira leitura, o livro do Deuteronômio, nós escutamos que na história da humanidade, Deus se revela ao povo de Israel. Uma experiência insuperável que o povo de Israel teve. Ou seja, Deus falando com o povo, Deus se mostrando quem Ele é. Veja Moisés. Moisés sobe ao monte, no Monte Horebe, para falar com Deus. Ele não vê a Deus, porque ninguém pode ver a Deus. Deus é puro espírito, é um espírito perfeitíssimo, eterno. E Moisés tem um contato com Deus. E quando Moisés desce do monte, ninguém consegue olhar para o rosto de Moisés, porque do rosto de Moisés sai uma luminosidade tão forte que cega as pessoas. É preciso que ele coloque um véu no seu rosto. Ou seja, Deus se revela como aquele que fala com o seu povo, que procura o seu povo. O povo ouve a voz do Senhor e tem consciência de que Deus está junto dele, como verdadeira fonte de vida. O povo de Israel sabe, e por isso nós escutamos a primeira leitura, esta profissão de fé: não há outro Deus além daquele Deus que se revelou. Os outros deuses são ídolos, são deuses falsos, mentirosos, não existem. O Salmo diz assim: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca e não falam. Ou seja, não existem. O Deus verdadeiro é o Deus que se revela, o Deus que se mostra e diz quem Ele é. Na segunda leitura, no trecho escolhido para hoje, capítulo 8 da carta aos Romanos, São Paulo coloca a nossa vida de cristãos nesta dimensão da Trindade. Ser cristão significa deixar-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida e sermos verdadeiramente filhos de Deus. Esta é a grande novidade de Jesus, a filiação divina. Quando nós queremos dizer assim, vamos tentar espremer o Evangelho, fazer assim como se fosse um suco do Evangelho, qual é a coisa mais importante? Certamente nós vamos pensar, a caridade. Esse é o grande mandamento, a caridade. Resume o Evangelho. Não, queridos irmãos. O que resume o ensinamento de Jesus é a filiação divina. A caridade, já no Antigo Testamento, o povo de Deus aprendeu de Deus a viver o amor ao próximo, a caridade para com o irmão. Mas a filiação divina, esta é a grande novidade. Jamais um judeu poderia imaginar que ele diria para Deus, olhando para o céu, diria para Deus: Pai nosso. Isso é impensável para qualquer outra crença, para qualquer outra religião. Este é o grande ensinamento do Evangelho. Chamarmos a Deus de Pai, termos Jesus como irmão e vivermos a graça do Espírito Santo, participarmos da vida divina. Finalmente, queridos irmãos, no Evangelho deste domingo, aprendemos do Senhor que Ele, antes de subir aos céus, antes da sua ascensão, deixa uma missão para os seus discípulos. Ele lhes transmite um poder, uma responsabilidade, que é aquela de continuar a obra da salvação no mundo, com a certeza da presença do Senhor entre nós até o final dos tempos. Esta é a grande mensagem que a igreja é chamada a levar para o mundo.
a mensagem de um Deus que é trindade, a mensagem de um Deus que nos ama, que se revelou, que nos faz participantes da sua vida. E todos aqueles que se aproximam de Deus entram nesta comunhão trinitária, entram nesta vida de comunhão com Deus. Esta é a grandiosidade de sermos cristãos. Não há nada no mundo igual a isso. Não há religião no mundo que possa se igualar à altura espiritual do cristianismo. Porque no cristianismo nós não somos somente seguidores de Deus, seguidores de algumas ideias, seguidores de alguns mandamentos. Mas no cristianismo, como cristãos, nós somos participantes da vida divina pela graça. Que Deus nos ajude a valorizar esta nossa união com Deus. E que a nossa vida de cristãos possa de verdade buscar sempre viver através da graça, ou seja, longe do pecado grave, do que nos separa de Deus, a viver esta comunhão aqui na terra ainda imperfeita e depois perfeitamente no céu.